Olá, continuando a nossa aula sobre as civilizações e raças estelares. Vamos continuar falando de cada raça para a gente entender um pouco mais sobre os nossos mentores, que geralmente são seres de outras esferas, outras galáxias, outros orbes, mas também de nós mesmos, que somos sementes estelares. Viemos de algum lugar, por algum motivo, aqui para o planeta Terra. E vamos começar falando do povo antariano, tá? Os antarianos, eles são extremamente evoluídos, tá? São seres extremamente evoluídos. Eles auxiliam muito no nosso planeta com a tecnologia e a regeneração celular, seja de plantas, seja de pessoas. Então, geralmente, eles são geneticistas aqui, enquanto sementes encarnadas no planeta Terra, são geneticistas, trabalham na medicina, trabalham ali muito com a genética, tá? Porque eles atuam nessa regeneração celular do ser humano e do planeta Terra. São uma das linhagens mais antigas do universo. Os antarianos são uma das linhagens mais antigas, há mais de 600 anos-luz na nossa frente, tá? Então, assim, eles são os grandes pioneiros do nosso universo. É a raça mais antiga do nosso universo aqui, tá? São feitos de pura energia e consciência. Se apresentam como seres muito finos, geralmente, tá? Com os membros muito finos, com uma média de 2 a 3 metros de altura, de pele bem branca, o que dificulta a sua visualização. Então, quando esses seres eles estão encarnados, eles estão no corpo físico, né? Aí eles trazem as características. Mas quando, por exemplo, eles aparecem enquanto mentores, quando a gente consegue ver eles através de uma projeção astral, né, uma meditação ou do sono, eles são seres bem altos, de pele bem brancas, que lembra muito leite, tá? Então, são seres bem evoluídos e são pura energia. Então, por isso que é difícil da gente, na nossa vibração, conseguir acessar esses seres, tá? Eles são muito evoluídos, né? Como eu disse, são uma das civilizações que mais respeitam o livre-arbítrio. Em Antares não existe mais crianças. Os antarianos são de Antares. Em Antares não existe mais crianças porque não precisa mais reencarnar. Não tem mais essa necessidade de, sabe, ter sempre uma nova experiência, não. Devido à evolução deles. Então não existe mais crianças, tá? Eles simplesmente dão continuidade ao desenvolvimento deles, tá? Enquanto encarnados são pessoas que escutam mais do que falam, tá? E também evitam entrar muito em conflitos. Eles não são pessoas que vão muito ali, pessoas muito bélicas, pessoas que discutem muito, não. São aquelas pessoas calmas, serenas, tá? Seguem, como eu disse, carreiras acadêmicas, pesquisadores, geneticistas, medicinas, geralmente na área da saúde, tá? Outra raça bem importante da gente entender é a Alpha Centauri. Alpha Centauri. Eles conquistaram a transição planetária há pouco tempo. Nós, nesse momento, estamos na transição planetária. Eles alcançaram essa transição há pouco tempo, tá? Alpha Centauri tem uma natureza muito rica, tá? É um planeta muito verde, muito natural. E quando essas almas de Alpha Centauri estão encarnadas na Terra, eles são muito conectados com a natureza, valorizam a construção humana, geralmente vão para a área da engenharia ambiental, vão ali trabalhar em ONGs, vão trabalhar na natureza, tá? Porque eles são muito conectados com a natureza, tá? Principalmente com o ecossistema. Eles, enquanto encarnados na Terra, eles são muito preocupados com o coletivo, com o ecossistema, com a água, com o meio ambiente, com o ar, tá? Esses são Alpha Centauro. Nós estamos caminhando para esse mesmo espaço deles, né? Eles fizeram a transição planetária há pouco tempo, nós estamos aprendendo muita coisa com eles para que a gente possa aí alcançar também essa transição planetária, tá? Outra raça estelar bem importante a gente falar são os Dolphins, tá? Também são de Sirius B essa raça. Eles estão aqui no formato de golfinhos. Eles têm aquele formato de golfinhos, formato de baleias ali, naquele formato daquele ser aquático, tá? Eles são originários de Sirius B e eles se comunicam com a gente também por forma de telepatia, tá? Eles trazem em si o amor incondicional, a pureza, a empatia, a cura através do amor incondicional, tá?
que são esses seres aí em formato de golfinhos, tá? Eles auxiliam muito as curas aqui no planeta Terra da depressão, da ansiedade, tá? Eles trabalham muito essa cura energética aí, a nível de ansiedade, essa questão muito mental, tá? Então eles trabalham muito nesse sentido. Eles se apresentam em forma de golfinhos, né? E os golfinhos que nós temos aqui, encarnados, são herança genética dos dolphins, tá? Então, assim como os cachorros ali são os arcturianos, os gatos entram muito para os felinos, né? Os dolphins são essa herança genética de Sirius B dos dolphins, tá? Os golfinhos, tá? São essa herança genética dos dolphins, tá? Então, as sementes estelares, enquanto dolphins, quando estão encarnadas na Terra, nesse corpo físico, são seres que gostam muito da água, querem morar perto da praia, do mar, são muito conectados com Iemanjá, muito na linha ali dos marinheiros de Iemanjá, tá? Porque traz muito essa lembrança. E gostam muito de nadar, de flutuar, de viver na água. Muitos surfistas, tá? São dolphins, tá? São de origem aí dolphins. Outra raça bem importante da gente falar é a Essassani. Essassani. São híbridos de diversas raças, como humanos, greys, arcturianos, etc. Então, eles são seres híbridos, eles são misturas de algumas raças, vamos dizer assim, tá? Meio arcturiano, meio pleiadiano, meio humano, meio grey, sabe? Então, eles são essas duas raças, tá? Quando estão encarnados na Terra, são muito intuitivas, têm uma mediunidade bastante aflorada e principalmente a clareaudiência, tá? Eles ouvem muito, tá? Eles trazem muitos pensamentos também características do pensamento coletivo e eles estão interconectados entre si e também com o próprio planeta. Então, os Essassanis, eles são muito conectados, a raça deles, eles estão muito conectados entre si, sabe? Então, geralmente, a família toda é Essassani, porque eles estão muito próximos, tá? Não é que eles não se misturam, mas eles não se distanciam muito, eles são muito conectados, tá? Outra raça importante da gente saber são os arcontes. Arcontes são seres originários da galáxia de Arcones, tá? Localizada a milhares de anos-luz da Terra, e foram criados a partir de um processo de hibridização, tá? É uma raça etérica, não é física como a nossa, que tem a capacidade de vampirizar outros seres através do controle mental, da telepatia e sugestão. Então, muitos de nós, a raça dos arcontes, eles acabam muito chipando a gente, assim como os reptilianos, assim como os draconianos, tá? Mas, assim, é a raça negativa. Assim como tem o humano positivo, tem o humano negativo. Então, são os arcontes negativos, tá? Então, eles se alimentam da energia vital dos humanos e de outros seres também, tá? Os arcontes. Ele usa o mecanismo da dominância absoluta através da cegueira religiosa. Eles atacam muito através da religião, sabe? Do dogma religioso. Então, a partir dali, quando se sente culpado porque você pecou, ou porque você fez isso, ou você fez aquilo, é aí que eles acabam sugando toda a sua energia, tá? Para evitar cair nas redes dos arcontes, é preciso manter a vibração alta, o ancoramento do seu mentor espiritual, que vocês vão aprender aqui, se já não passaram por essa aula, tá? Porque eles agem dessa forma, muito em cima das crenças religiosas, tá? Outra raça bem importante da gente entender são os lirianos, tá? Os lirianos são originários da constelação de Lira, que está a 25 anos-luz aqui do planeta Terra. É a estrela mais brilhante de Vega, tá? E pode ser vista do céu noturno no hemisfério norte. Da mesma forma como os orianos, os lirianos também sofreram uma guerra e tiveram que partes deles vir para o planeta Terra. Começar uma nova vida aqui, alguns foram exilados também, tá? Então, os lirianos, eles se vestem muito na aparência daquele meio leão, meio humano, sabe? Meio felino, meio humano. Então, sabe, eu acho que é no Mágico de Oz que tem isso, que tem um leão que é meio humano. Eles são meio assim, tá? Eles trouxeram o fogo aqui para o planeta Terra, tá? Trouxeram de Lira o elemento fogo. Eles semearam as primeiras almas em Atlântida e Lemúria, né? Então, começaram lá a introduzir em Atlântica
Atlântida, e os Lilianos são espíritos livres, espíritos aventureiros, que gostam de conhecer lugares, gostam de ser livres, tá? São cheios de energia, são leais, são amigos e são bem familiares, tá? São curiosos, querem conhecer e explorar o mundo. Então, quando eles estão encarnados, eles trazem essas origens aí, essas características, tá? Outra raça bem importante de a gente entender são os draconianos. Os draconianos são os Illuminates. Eles são o governo secreto. É eles que dominam o mundo através de facções, sabe? Facções A, facções B. Eles que estão por trás dos governos, né? Eles que comandam o mundo, são as famílias mais ricas, né? Então esses são os draconianos, tá? Eles vão de novo, gente. Draconianos não quer dizer que todos os draconianos são assim. Os draconianos negativados. Eles acreditam que o planeta Terra é deles. Então é como se nós fôssemos bois na plantação, bois no pasto deles. É como se humanos fossem boi e vacas que estão ali pastando e servindo eles, né? Eles nos escravizam, enfim, tá? Esses são os draconianos, tá? Eles dispõem ao encarnar no planeta Terra de maior densidade. Então, muitos draconianos também nos ajudam, tá? Mas tem ali os draconianos negativos, tá? Eles são muito fortes, muito inteligentes, tá? Eles são guerreiros imparáveis, determinados, tá? E sentem que precisam provar o seu valor o tempo todo, tá? Eles sempre querem provar o valor. Eles têm muita capacidade argumentativa, inteligência social, têm muito apreço pelo corpo físico, eles valorizam muito essa matéria, esse corpo físico, né? E geralmente eles estão buscando um corpo maior, um corpo mais forte, né? E é uma linhagem bastante controversa, né? Porque, como eu disse, tem os positivos que nos ajudam de alguma forma, né? Para que a gente seja mais forte, mais inteligente, mas tem os draconianos que governam o planeta Terra, e aí esses são bem negativados, tá? Então, eles são responsáveis por muitas abduções traumáticas, né? Muitas abduções antiéticas, tá? Então, assim, é uma raça bastante, como que eu posso dizer ali, controversa, tá? Porque ela ainda quer escravizar os seres humanos, tá? Vamos falar sobre os Carians. Os Carians são os povos dos pássaros, tá? Eles são seres benevolentes que vieram para cá junto com os felinos de Sirius, para proteger o nosso universo, as estrelas do nosso desenvolvimento. Aquela figura, como vocês lembram, não sei se vocês lembram de Tote no Egito, lembra muito um Carias, que é um homem alto com umas asas. Eles podem ter de 10 a 12 metros de altura, tá? Eles, quando encarnados, são criativos, são bastante analíticos, tá? Mas não são muito expansivos, tá? Eles são sérios e expressam a sua criatividade através da sua autoimagem. Aparência e na solução de problemas. Eles são muito resolutivos de problemas, tá? Diferente lá do Blue Aves, que pregam mais a liberdade, esses já vão muito mais pela criatividade, né? Por ser analítico, por ser racional, por ser líder, resolver situações, tá? Eles geralmente atuam como professores universitários, como acadêmicos, como os pesquisadores, tá? Eles sempre colocam a racionalidade em primeiro lugar. São equilibrados e são pouco explosivos, mas são bastante diplomáticos e evitam brigas. E para a gente terminar, vamos falar dos reptilianos, tá? Os reptilianos são originários também de Alpha Draconis e são guiados pelo instinto de sobrevivência, né? São de extrema força física e eles se adaptam a vários ambientes, né? Então eles têm esse formato de cobra, de jacaré, né? Então esses são aí a herança genética dos reptilianos, tá? Eles se apresentam, né, como os clássicos répteis, tá? Muitas vezes também no formato humanoide, mas as patas ali de répteis, tá? O som dos reptilianos são muito similar ao sibilar das cobras, tá? Muito similar. Então, quando você encontrar um ser desse, seja no umbral, seja numa projeção astral, tá? De novo, nem todos os reptilianos são maus, tá? Tem os negativados, mas também tem os positivados que nos ajudam muito com essa força, com essa proteção,
tá bom? Os negativados, eles usam a holografia, eles usam as ilusões, né? Quando a gente está no sonho, durante o sono, né? Mas você sempre percebe pela energia, pelo combate, aquela coisa da guerrilha, e principalmente pelos pés. Quando vocês fizerem a projeção astral, veja os pés e as mãos, tá? E sinta a energia, tá? Sinta a energia do reptiliano. Quando esses seres reptilianos eles estão encarnados, eles são dotados de muita força física, eles gostam de ser desafiados, eles geralmente têm uma boa oratória, eles têm o poder de argumentação, eles são muito inteligentes, tá? Eles são ambiciosos, mas eles são discretos, eles não gostam muito de aparecer, mas eles são muito ambiciosos, tá? Eles estão espalhados por várias áreas profissionais, tá? Várias áreas profissionais porque eles se adaptam ao ambiente, às pessoas, tá? Então, assim, o que eu acho bem importante falar sobre os reptilianos, eles são seres ainda muito instintivos, mas nem todos são maus, tá? Então, eles também nos ajudam em muitas situações. É importante olhar todas essas raças, até os arcontes ali, que às vezes, né, muitas vezes acabam nos sugando, sem preconceito. São raças diferentes, né? Cada uma tem sua função, todas estão aqui com algum intuito, né? Mas é importante a gente entender sobre cada raça e cada característica que eu trouxe até para você entender qual que é a sua raça com qual que você ali se afiniza mais, tá bom? Até a próxima aula.